Glória a Deus. Tem o culto ali das crianças, dos adolescentes, você pode estar indo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Evita sair do seu lugar, só se você tiver alguma urgência, porque senão às vezes distrai a pessoa que está do seu lado. E também, querido, uma coisa que eu gosto de pedir, não mexa no seu celular, a não ser que você é um médico ou alguém que precisa do celular, porque a Bíblia vai estar passando para você aqui no telão, amém? E você pode usar também a sua Bíblia, porque o culto, querido, você veio para receber, não veio? Você veio para adorar, você veio para buscar, você veio para receber uma palavra de Deus para a sua vida. E se você se distrai, querido, né, não vai ter efeito na sua vida. Então é importante, né, você estar totalmente conectado ao Senhor, estar conectado à palavra dEle, porque o culto, ele é totalmente espiritual. Então se você distrai, se você fica observando, se você fica, né, distante, você não vai receber nada. Você saiu da sua casa para adorar a Deus, amém? Você saiu da sua casa para glorificar o nome do Senhor. Então se você, querido, estiver distraído, você não vai receber nada. Você vai só ouvir algumas palavras aqui, não vai ter mudança e nem transformação na sua vida. Mas eu creio que você veio aqui para buscar o Senhor nessa noite. Eu creio que você veio aqui. Então fala para a pessoa do seu lado, fala assim: não conversa comigo, por favor. Amém? Fecha seus olhos aí em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela tua bondade que tem sido derramada sobre nós. Deus, nós entendemos, Deus, que é tão maravilhoso a tua presença, Pai. Senhor, que gratidão, Deus. Nós temos a oportunidade de poder te servir. Oh, Deus, como o Senhor nos escolheu, mesmo sendo nós tão pecadores, mas o Senhor tem nos abençoado. Senhor, obrigado, Deus. Deus, eu coloco essa noite na tua presença, eu coloco esse ambiente nas tuas mãos, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Bem forte comigo, diga assim: pisando sobre todo o poder do inimigo. Amém? Então esse é o nosso título dessa noite: pisando em todo o poder do inimigo contra as nossas vidas. E eu creio que você vai sair daqui hoje alimentado pela palavra, amém? Que você vai sair daqui nessa noite cheio da autoridade de Jesus, aleluia, porque você, querido, vai triunfar através do nome de Jesus sobre todo o poder do inimigo que tem se levantado contra a sua vida, tem se levantado na sua casa, às vezes tem estado no seu casamento, às vezes tem estado na sua família, nos seus filhos. Hoje você, pela graça do nome de Jesus, você vai aprender a usar a autoridade que veio através do sacrifício de Cristo, e você vai aprender a usar essa ferramenta extraordinária que é a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Abrindo comigo em Lucas capítulo 9, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo de número 1 ao número 2, Lucas. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes, diga assim, poder e autoridade sobre todos, diga todos, os demônios. Amém? Então quando Jesus chama os 12 apóstolos, Ele lhes dá autoridade e poder, diga assim, sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Amém? Então, querido, Jesus, Ele deu para os 12, sim ou não? Os 12 apóstolos
querido, se Ele deu para os 12 apóstolos, você é filho de Deus, quem nasceu de novo aqui, diga glória a Deus. Então, querido, isso se estendeu através do sacrifício de Cristo para todos nós. Olha aí, Valmeide, então a gente não precisa ter medo. Quando alguém se manifestar, é no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, os demônios têm que sair. Amém? Porque Ele nos deu, está escrito ali, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre alguns demônios. Diga todos. Todos. O verso 2: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Então você recebeu autoridade e poder para curar todos os enfermos no nome de Jesus. Ele nos deu autoridade para pisar em todo o poder do inimigo, e ele não tem poder sobre a sua vida. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 10, verso 19. Eis aí vos dei o quê? Meu Deus. Eis aí vos dei autoridade. Para pisar em quê? Serpentes e escorpiões. E sobre todo, diga sobre todo, o poder do inimigo. Querido, e olha só, e diga assim, e nada, nem uma seta, nenhum mal tem poder para tocar em mim. Aleluia! Porque você recebeu autoridade para pisar em toda serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo que se levantar contra a sua vida. Amém? Você recebeu autoridade para pisar, e ele não vai poder causar nenhum dano sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Você recebeu autoridade para pisar serpente e escorpiões. Querido, quando ele fala isso, serpente e escorpiões, ele está usando uma linguagem figurativa. Ele está dizendo que, olha só, uma cobra tem veneno? Um escorpião tem veneno? Ele pode ser seu bichinho de estimação? Uma cobra peçonhenta? Você pode brincar com ela? Você pode amarrar ela no seu pescoço? Você pode pegar um escorpião e colocar lá no seu travesseiro para dormir com você? Porque ele vai causar dano, sim ou não? O inimigo, querido, ele causa dano, mas Jesus te deu poder e autoridade para pisar. Pisa aí agora aí, vai com força, pisa sobre todo o poder do inimigo. Então a serpente e o escorpião aqui simboliza no mundo espiritual os demônios. Simboliza aqui espíritos malignos que vieram para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio, querido, e pisou na cabeça da serpente para te dar vida e abundância, e te dar toda a autoridade sobre todo principado e potestade. Aleluia. Então, meu irmão, você precisa aprender essa verdade aqui nessa noite. Você não vai ter mais medo do mal, porque você vai sair daqui revestido de autoridade e poder, para você guerrear contra todo o poder do inimigo, em nome de Jesus. O Salmo 91 é tremendo, eu gosto demais desse salmo. Muita gente usa ele como um amuleto, né? Só deixa aberto lá, não, mas você tem que viver ele, você tem que declarar ele, em nome de Jesus. É um salmo violento, poderoso. Salmo 91, olha só, olha o que aqui diz o Salmo 91, o que habita, o que mora, o que tem relacionamento, o que está à sombra do Altíssimo, querido, descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer, Ele é o meu refúgio, amém? Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é o Deus meu em quem eu confio, amém? Quem confia nele aqui? Ele está falando, se você fizer dele o seu abrigo, se você fizer dele o seu abrigo, a sua morada, se você fizer dele o seu Deus de todo o seu coração, aí ele continua dizendo, se você confia nele, aí o verso 3 diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, querido, é uma armadilha, sim ou não? É uma arapuca, é para prender.
Mas ele está falando assim, ó, se você fizer do Senhor o seu refúgio, se você fizer de Deus o seu abrigo, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não vai chegar na sua casa, não vai chegar na sua tenda, não vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. E ele fala assim, ó, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará o quê? A sua verdade é pavês e escudo. Olha só, querido, você já viu a galinha, né? Você já viu a galinha quando ela está ali com os seus pintinhos, e vem ali, né, o gavião, e vem ali, e ele tenta atacar, então o que é que eles fazem? Eles correm todos para debaixo das asas dela, sim ou não? E ali eles estão o quê? Seguros, amém? Então, querido, quando você faz do Senhor o seu Deus de todo o seu coração, você está seguro contra os ataques do inimigo. No verso 5 ele diz assim, não te assustará do terror noturno. Querido, tem gente que é atormentado no sono, tem gente que não consegue dormir, tem gente, querido, se levanta, se posiciona e diga, Satanás, você não vai mais atrapalhar eu dormir, porque o justo, querido, ele vai descansar no Senhor, e o seu sono será uma bênção, e você vai descansar. Se levanta antes de dormir e diga, inimigo, você está debaixo dos meus pés, pesadelo, tormento à noite, eu não admito você aqui na minha casa, porque maior é aquele que está em mim, maior é aquele que opera na minha vida. Insônia tem que ir embora da sua vida, querido, insônia, todo mal tem que partir da sua casa, porque maior é o Deus que habita dentro de você. Não te assustará do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, aleluia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Verso 7, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, amém? Você sabe por quê? Olha só, verso 8, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pode ir, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, aleluia. Nenhum mal, diga comigo bem forte agora, nenhum mal me acontecerá. Diga assim, praga nenhuma vai chegar na minha casa, aleluia. Praga nenhuma vai entrar dentro da sua casa, para a glória de Deus, aleluia. Porque aos seus anjos dará o quê? Ordens. Queridos, anjos vieram para te servir, você sabia disso? Os anjos foram enviados para te servir, querido. Então você precisa aprender a dar ordem no mundo espiritual, para que guardem todos os teus caminhos. Os anjos estão a serviço nosso no nome de Jesus, para te guardar, para te servir, para que nenhum mal te aconteça. Porque o inimigo, querido, ele não vai triunfar sobre a sua vida, porque Cristo já triunfou sobre ele. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, já morreu na cruz e ressuscitou, e hoje nós estamos assentados juntamente com ele, para a glória de Deus. Você recebeu autoridade, querido. Jesus é maravilhoso, amém? Romanos capítulo 5, verso 12. Eu quero te contar uma história do que aconteceu no Éden. Eu quero te contar uma história que Adão e Eva, eles entregaram uma procuração com todos os direitos que nós tínhamos. Todos os nossos direitos foram entregues através da prática do pecado. Todos os direitos, querido, foram entregues a Satanás. Mas Jesus, o justo, o último Adão, ele veio em defesa de todos nós. A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque diga assim, porque todos,
diga todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram, querido. E nós perdemos a intimidade com o Senhor, e perdemos, diga assim, e perdemos a autoridade. Querido, a autoridade se perdeu ali. Por quê? Porque o homem, ele desobedeceu a Deus. Aí no 5:17, Romanos 5, a partir do 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque agora você pode reinar em vida agora. Você não precisa esperar a eternidade, querido, você pode começar agora. Se você nasceu de novo, você pode reinar com Cristo agora. Oh, aleluia! Ei, e toda autoridade e poder foi te confiado, porque Jesus, Ele resgatou novamente isso para cada um de nós. Pois assim como por uma só ofensa veio o quê? O juízo sobre todos os homens para condenação, querido. Então, se você não nasceu de novo, se você não entregou sua vida a Jesus, você ainda está debaixo de condenação. Já é condenação eterna. Mas se você, querido, realmente entregou sua vida a Jesus, se realmente você nasceu de novo, você hoje não é mais só uma criatura, uma criação de Deus, mas você se tornou filho. Aleluia! Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Verso 19. Porque como pela desobediência, quem que desobedeceu? Primeiro homem, diga Adão. Muitos se tornaram o quê? Todos nós nos tornamos pecadores. Assim também por meio da... Quem que obedeceu em tudo? Jesus. Muitos se tornaram justos. Qual que é a sua condição hoje em Cristo Jesus? Diga justo. Ei, meu Deus, eu não merecia isso. Você não merecia isso, eu não mereço isso. Querido, isso é graça. Isso é bondade de Deus, isso é dom de Deus, amém? Olha só o verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Querido, nós perdemos com a consequência do pecado. Diga assim, o pecado traz consequências. Diga separação. Querido, nós perdemos muito com a prática, com a desobediência de Adão. E olha só, Lucas capítulo 4, verso 6. Lucas capítulo 4, verso 6. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Pastor, mas onde está sobre a autoridade? Fala assim, acalma aí. Agora eu volto. Vou entrar mais propriamente nisso. Mas eu estou te mostrando que o pecado, querido, tem consequências desastrosas para as nossas vidas. Amém? Quando Jesus estava sendo tentado, olha o que ele falou. Olha a proposta que o diabo fez para ele. Disse-lhes quem? Dar-te-ei e a glória destes reinos. Está falando da terra, sim ou não? Ele está falando da terra. Por quê? Ela foi me entregue. O que foi entregue por conta do pecado de Adão? O que foi entregue para Satanás? Ó, uma procuração, dizendo assim, olha, tudo que é do homem agora me pertence. E que o diabo estava falando assim, olha, eu recebi, não está falando aqui? Eu recebi a autoridade agora, eu recebi tudo. Tudo é meu e eu posso dar para quem eu quiser. Ele tinha uma procuração, sim ou não? Olha, querido, a desobediência e o pecado entregou para quem? Para o diabo. Ele entregou uma procuração, falando assim, todos os direitos que o homem tinha, agora é meu. Me pertence. E que o diabo falou assim, olha, essa autoridade foi me dada, não está escrito aí?
E olha o que ele está falando: e eu a dou a quem eu quiser. Mas, glória a Deus, porque alguém falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém com seus olhos é como chama de fogo, ele usa um manto salpicado. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o nome dele é o grande eu sou. O grande eu sou falou assim: eu vou, Pai. E ele foi para a cruz, querido, dizendo: eu vou ser o seu fiador, eu vou pagar a sua dívida, porque você não tem condição de pagar essa dívida, porque o preço dessa dívida é preço de sangue, é preço de alguém inocente, é preço de alguém que nunca pecou. E o Senhor procurou na terra e não existiu nenhum homem que pudesse fazer isso. Mas o Senhor Jesus se levanta do seu trono e diz: Senhor, Pai, aqui, envia-me a mim. Eu vou pagar a dívida, eu vou ser seu avalista, eu vou avalizar isso para você, eu vou pagar toda a sua dívida. E Jesus foi para a cruz, querido, e Jesus enfrentou o diabo, e ele venceu, ele triunfou sobre Satanás, e hoje você está livre. Olha só a dívida que tinha sobre a sua vida. Você não deve mais nada para Ele, porque o sangue de Jesus comprou você. Você não é mais, a sua vida tem dono, você tem dono, aleluia. Querido, Satanás, ele foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. Mas fala assim comigo: por que então não tenho autoridade? Por que as pessoas não têm autoridade? Por que as pessoas não têm autoridade? Fala assim: a prática do pecado. Você pode ter poder, mas o poder sem autoridade, ele não funciona no reino espiritual. Você pode ter poder, mas eles têm que andar junto. A pessoa pode ter poder, mas se ela não tiver autoridade, não resolve. Olha só, eu expliquei aqui, eu dei um exemplo aqui de manhã. Você está numa via rápida, você está numa via, né, viajando, e de repente sai alguém correndo com a arma na mão. De repente sai alguém com um revólver, uma espingarda, alguma coisa na mão, e aponta para você, e você está de carro. Você vai parar? O que você vai fazer? Aquilo que está na mão daquele homem tem poder? Tem, uai, ele tem. Uma arma de fogo tem poder? Tem poder para matar, sim ou não? Tem poder, só que não tem. Agora você está indo, dirigindo, de repente você vê uma viatura da Polícia Federal. O cara tem uma credencial, e o cara faz assim para você, ou com a arma. Você para ou não? Por que você parou? Porque tem autoridade. Aleluia! Porque tem autoridade. Você pode aplaudir Jesus, querido. Amém? Por quê, querido? O poder sem autoridade, fala assim, não funciona. O poder só funciona, Brazola, com autoridade. Ei, credencial. Hoje você tem uma credencial, porque Jesus pagou o preço pela sua vida. Hoje você tem credencial, pastor Sony. Por isso, meu irmão, que você pode pisar em todo o poder do inimigo, e ele não tem poder sobre a sua vida. Porque você recebeu a autoridade de quem? Jesus. Não é fazer igual os filhos lá, né, Cepa, né? Sebas, né? Sebas, eu acho que é Sebas, lá com Paulo. Eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Por quê, querido? Eles viram o poder e a autoridade que Paulo tinha, só que, querido, eles não tinham autoridade. E outra coisa, fala assim, autoridade. Quem tem autoridade? Quem que tem autoridade?
Aqueles, querido, que aprendem a se submeter a outra autoridade. Ah, pastor, mas eu tenho unção, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas você se submete a quem? Querido, a autoridade só funciona se você estiver debaixo de autoridade. Querido, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu ando sozinho, querido. Não, você não tem autoridade. Você pode ter dom, mas autoridade não. Porque só tem autoridade quem se submete à autoridade. Se fosse assim, Jesus tinha vindo e falou assim: olha, eu vou começar meu ministério, pastor Celso. João Batista? Moço, eu sou Deus. Mas o que é que ele fez? Submeteu a João Batista. Gente, existiu profeta maior do que Moisés? Quem que foi, para quem que ele se submeteu? Fala, Jetro. Ele não começou o ministério dele, porque Jetro, querido, ele teve que se submeter a Jetro, porque ele era sacerdote em Midian. Não existe, querido, autoridade, se você não aprender a estar debaixo de autoridade. Se você não aprender a submeter uma autoridade, você não vai ter autoridade. Quem está aprendendo aí, diga glória a Deus. Olha só. Provérbios capítulo 4, verso 20. Por que muitas pessoas, querido, o pecado, diga assim, o pecado é uma legalidade e impede a autoridade da vida do crente. Você pode submeter uma autoridade, mas a prática do pecado impede você exercer autoridade. Olha só aqui, Provérbios capítulo 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Verso 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e retira o teu pé do mal. Você sabe por onde que entra o mal, querido? Diga assim, primeiro, diga assim, através dos pensamentos. Embora você não tenha como controlar os seus pensamentos, mas você pode substituir os seus pensamentos. Sim ou não? Os pensamentos ruins vão aparecer. Só que você, querido, você pode usar o poder e a autoridade de Cristo para dizer assim, não aceite esse pensamento. E você pode substituir eles. Quem está me entendendo aí? Então por onde que entra, querido, o mal? Por onde que entra a prática do pecado? Por onde que Satanás entra? Fala assim, pensamento. O que ele faz? Ele bombardeia a nossa mente. Está ouvindo? Por onde que vem, querido, as setas? Vem aqui através do pensamento. E o que acontece depois que você pensa, depois que você começa a deixar aquilo te alimentar? Para onde que ele vem? E depois você executa. O adultério não acontece da noite para o dia. As coisas erradas não acontecem da noite para o dia. Você começa a pensar. Você começa a pensar. E aquilo, querido, vai entrando no seu coração. E aí você executa o mal. Quem está entendendo aí? Diga assim, são portas de entrada que o inimigo usa. Ok? O mal entra, diga assim, através dos nossos olhos. Mateus capítulo 6, verso 22. São os olhos o quê? A lâmpada do corpo. Ou seja, aquilo que os seus olhos estão vendo e desejando, vai o quê?
contaminar o seu corpo. Cadê os casados aqui? Vigia, viu, irmão? O que os seus olhos andam vendo? E hoje tem uma contribuição muito grande para separar casais, chamado internet, quando você não sabe usá-la. Redes sociais. Cadê os homens e as mulheres de novo? Você usa rede social? Então, querido, não tira foto sozinha sem seu marido. E você, marido, não tira foto na internet e fica postando sem a sua mulher. Você não está exposto na vitrine. Você tem dono. Você é casado. Você é casada. Você precisa aprender isso. Você precisa fechar as portas do inferno na sua vida. E outra coisa, se você tiver senha no celular, vem depois conversar comigo. Espera aí. Eu nunca vi falar isso, que casal tem senha e a mulher ou o marido não sabe. Eu nunca vi isso. Se tiver depois, vamos para o salãozinho ali, vamos para o meu escritório depois do culto. Se tiver, pode me chamar. Tem uns homens grandes aí. Se eu precisar de ajuda, né? Querido, isso não existe no casamento. Não existe. São os olhos o quê? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, querido. Aleluia! Você tem que ser uma pessoa, querida, iluminada para a glória de Deus. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está? Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, querido, cuidado com aquilo que você vê. O problema não é olhar, porque senão a gente tem que andar com uma venda, né? Porque, desculpa aí as mulheres, mas hoje em dia as vestes estão indecentes. Misericórdia. Então, meu irmão, você é homem, viu alguma situação, tira os seus olhos. Olhou? Não vou pecar. Porque tem homem, querido, que já até, ele tem até relação com a mulher sem fazer nada com ela, só de olhar. Diga, isso é legalidade para o diabo. Se você, meu irmão, já que eu estou abrindo um parênteses aqui, eu vou... Se você tem pornografia, tem muito homem casado envolvido com pornografia e com masturbação, eu quero te falar que é pecado, e mulher também, é pecado. Ah, pastor, mas está difícil, o homem, querido, procura ajuda médica, se não está funcionando o negócio, tem umas lâminas por aí que resolve. Vai cuidar da sua saúde. Outra coisa que eu vou falar. Irmãos, você tem corpo. Tem gente cuidando mais de um do que do outro. Tem que estar tudo. Tudo. Irmãos, vamos melhorar aí. Você quer cumprir o seu propósito? Então, meu irmão, vai cuidar do seu corpo. Vai cuidar da alimentação sua, tanta alimentação errada, tanta coisa errada, depois aí a pessoa fala assim, mas olha Deus, por que eu estou doente? Não é para você ficar doente, mas a alimentação é importante, meu irmão, é importante você cuidar da área espiritual, da área emocional e do seu corpo. Diga assim, o meu corpo tem dono. Não é você. Teve alguém que comprou ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pastor, mas o que tem a ver com autoridade? Calma. Estou falando as legalidades aí que a pessoa perde a autoridade.
Outra coisa, querido, por onde que o inimigo entra? Fala assim, através dos nossos ouvidos. Querido, não ouça a voz do diabo. Não ouça. Esses dias, querido, infelizmente eu fiz o velório de uma moça que tirou a própria vida. Meu Deus, eu batizei essa moça. Nós falamos do amor de Jesus para ela. Quando eu conheci ela, eu entreguei uma Bíblia, Marquinhos, para ela. E essa moça era atormentada por um demônio. E esse demônio falava para ela tirar a vida dela, constantemente. Só que essa jovem, querido, se perdeu no mundo. Meu Deus, eu fiquei tão triste quando eu vi aquela situação. Pensa num velório pesado. Poxa vida, se a gente pudesse como pastor abrir a cabeça das pessoas, oh meu Deus. Meu Deus, a gente prega tanto. A gente fala tanto do amor de Jesus, a gente fala tanto para as pessoas mudar, mas infelizmente às vezes quando sai da igreja, passa um pouquinho e já esquece tudo. Eu acho que isso é uma das maiores tristezas de quem prega a palavra de Deus. É de querer tanto que as pessoas mudem de vida, é querer tanto que as pessoas não vá para o inferno. Esse é o nosso sentimento, para as pessoas mudar de vida, a quebrantar o coração. Tem gente que permanece duro o tempo inteiro, não tem um pingo de sensibilidade para deixar Jesus entrar. Querido, e só frequentar uma religião não vai salvar ninguém, não vai mudar ninguém. É uma decisão. É uma decisão. Então a gente fala isso com muito pesar, não é julgamento, mas é tristeza mesmo. Querido, o mal entra, fala assim, através da boca. Cuidado com aquilo que você fala. Lá em Provérbios 18, 21, diz assim, que o bem e o mal está no poder da língua. Aquele que bem a utiliza como do seu fruto. Por onde que o diabo entra, querido? Através daquilo que você fala. Maldição. Tem gente que vive xingando, tem gente que vive amaldiçoando. Você está traindo, querido, você está abrindo porta para o diabo. Por onde que o mal entra? Fala assim, através do nosso coração. Coração fala de sentimentos. Querido, tem gente que não consegue perdoar. Tem gente que está guardando raiva, guardando ira. Isso são portas de entrada. E aí, querido, não adianta você tentar pisar no inimigo, que ele não vai te respeitar. Se essas portas estiverem abertas na sua vida, ele não respeita. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Quem está entendendo diz amém. Fala assim, eu preciso fechar todas as portas para o inimigo não entrar. Porque quando ele entra, meu irmão, ele causa um dano terrível. Aí, pastor, eu posso pisar? Se você pisar numa cobra lá de qualquer jeito, o que ela vai fazer? Então tem muita gente, não, eu vou pisar no diabo. Querido, cuidado com isso. Você tem que estar debaixo da autoridade e o poder de Deus. E diz assim, e todas as brechas fechadas. Porque, querido, eu já vi muito demônio envergonhando muita gente. Põe a mão no endemoniado, se você tiver com alguma legalidade aberta, querido, ele aponta na hora o seu erro. Então, querido, fecha todas as portas de legalidade. Todas as coisas me são, mas nem tudo me convém. O que tem, né? Hoje em dia tem um demônio chamado que tem, né?
que tem beber um copinho só? O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? O que tem fazer isso? O que tem? O que tem? Tem, querido, que isso pode levar você para o inferno. Mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. A questão é, querido, você não pode aceitar ser dominado por essas coisas. Verso 13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo, diga assim, o corpo. Bate aí nesse corpinho seu aí, bate aí. Fala, o meu corpo não é para a impureza. O seu corpo tem dono agora. O seu corpo não é para bebida alcoólica, não é para droga, não é para o vício, não é para prostituição, não é para pornografia, não é para nada disso. Você tem que prestar conta da sua vida para Deus. O corpo não é para a impureza, mas para quem? E o Senhor para o corpo. Olha só, verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, prostituta? O seu corpo não foi feito para se prostituir. O seu corpo não foi feito, querido, para impureza. Absolutamente, Paulo falando, absolutamente não. Olha o 16. Ou você não sabe que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Meu irmão, toda relação sexual fora do casamento é uma prostituição. O casado, né? O casal. E o que ainda não casou está em fornicação. Querido, você quer pisar no poder do inimigo? Sim ou não? Já deu uma diminuída, né? Já deu uma diminuída. Então diga assim, eu vou fechar toda a legalidade. Se você ainda não casou, querido, vai lá no cartório urgente e casa logo. Fecha essa legalidade na sua vida. Arruma isso. Conserta isso. Ah, mas eu estou namorando e o meu namoro é à vontade. Porque hoje em dia não posso ser careta. Seja careta e vai para o céu. Porque se Jesus voltar para você e você estiver na relação sexual fora do casamento, me desculpa, eu estou sendo verdadeiro aqui. Eu não estou aqui para pregar a mentira para você. Não sobe. Não tem outra Bíblia, é só essa Bíblia aqui. Estou falando isso com muito amor, porque eu amo vocês. E estou te pregando a verdade. Não adianta eu falar para você, não, continua desse jeito, ó. E vai subir todo mundo. É mentira. Eu não posso te enganar. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque como se diz, serão os dois, olha só o que é isso. Uma só carne. Quando você se une com uma pessoa, querido, que não é sua esposa, que não é o seu marido, o que aconteceu aí no mundo espiritual? Olha isso, pastor Sonir. Você se une com essa pessoa, e os demônios ficam pulando para um para outro lá. Há uma troca de sangue na relação sexual, e você fica preso no mundo espiritual com aquela pessoa. É sério ou não? Olha, os dois se tornam uma só carne. Isso foi feito, fala assim, pro casamento. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? Olha que coisa maravilhosa. Um só espírito com Ele. Vem aqui, eu usei a pastora Alessandra, minha esposa. Vem aqui um pouquinho. A mulher mais linda do meu universo. Ó. No dia das mulheres agora, apresentei minha esposa, tá vendo? Olha só, eu e ela somos casados há 22 anos. E quando nós nos casamos, o que nós nos tornamos?
uma só carne. Então tudo que é meu é dela, e tudo que é dela é meu. Querido, e agora com Jesus Cristo, você entregou sua vida para Ele, você nasceu de novo? Sim ou não? O que você se tornou com Cristo agora? Um só. O que é dele agora, querido, tudo que é dele agora é seu também por direito. Ele conquistou esse direito para mim e para você. Nós agora somos um. Você e Cristo agora são um só, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus pela minha esposa? Glória a Deus. E olha só o que continua dizendo aí, ó. Olha o que Paulo está falando: fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você está vendo tanto que isso é sério? Olha o 19. Acaso você não sabe que o seu corpo é o quê? Que está, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois? Você não é mais, você foi comprado. Então você precisa fechar toda a legalidade na sua vida. Gente, se você continuar na legalidade, não tem bênção de Deus sobre a sua vida. Porque olha isso, gente. Você foi comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Por isso, mulher, quando você for sair de casa, olha no espelho. Olha bem, para ver se não vai fazer alguém pecar. Porque o seu corpo agora é do seu marido e você é templo do Espírito Santo. Você é homem, você agora não é de você mesmo, você agora tem dono. Você agora é templo do Espírito Santo. Então, querido, você precisa anular toda a imoralidade no seu corpo. Você não pode afetar o seu corpo, porque esse corpo agora tem dono, amém? Aleluia. Então eu falei para você que o mundo espiritual só funciona debaixo de legalidade e de autoridade. Você precisa, querido, exercer a autoridade de Cristo, amém? E olha só, você recebeu Cristo Jesus já na sua vida? Sim ou não? Então você recebeu, diga assim: eu tenho autoridade para expulsar todos os demônios. Diga assim: eu tenho autoridade para destruir as obras do diabo. Diga assim comigo: eu tenho autoridade para fazer discípulos de todas as nações. Amém? Então, querido, o que pode impedir a autoridade na sua vida? Fala assim: o pecado, a prática do pecado. Amém? Então o que pode atrapalhar, querido, você pisar em todo o poder do inimigo? Fala assim: a prática do pecado. Fica de pé agora em nome de Jesus. Fala assim comigo: em Cristo Jesus eu recebi uma nova identidade. Diga assim comigo: em Cristo Jesus eu sou nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Diga assim: eu sou filho de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Diga assim: eu estou livre da lei do pecado e da morte. Diga assim: eu estou livre da opressão, do medo, e o mal não tem poder para aproximar de mim. Diga: eu sou nascido de Deus e o maligno não me toca. Aleluia. Diga assim: eu sou santo e sem culpa diante dele em amor. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu tenho
a paz que excede todo entendimento. Eu tenho o grande eu sou vivendo, morando dentro de mim, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou selado. Eu sou marcado, separado para a glória de Deus. E o Espírito Santo habita em mim, me guia. Aleluia! Glória a Deus! Por isso você recebeu autoridade para pisar, querido, sobre todo o poder do inimigo. Mas para você fazer isso, feche as legalidades da sua vida. Não deixa nada te atrapalhar. Não perca a comunhão sua com o Senhor. Fecha seus olhos.